Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblia, a mais um episódio que temos muito gosto em apresentar, o livro ou a Epístola aos Romanos, como queiramos, escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos iniciar mais este episódio levando até si, digamos, os pontos principais que consideramos relevantes daquilo que a Epístola nos apresenta. Estamos no início, estamos ainda a explorar a questão do apóstolo Paulo ter chegado a Roma e depois também vermos a questão como é que ele lá chegou, os vários episódios pelos quais ele passou. Enfim, para isso nós temos sempre a presença do Pedro Esteves, que nos ajuda, que nos acompanha e que traz também os seus comentários. Pedro, hoje nós vamos iniciar mais este episódio. Temos um sumário para apresentar. Qual é o sumário de hoje? E hoje, ao entrarmos já propriamente na introdução mesmo do livro, os primeiros versículos, naqueles em que Paulo vai saudar, no fundo, a Igreja de Roma, vamos tentar compreender o que é que pode significar um crente ser chamado santo ou amado de Deus, tal como o apóstolo Paulo fez com os crentes em Roma. Antes de nós podermos, de alguma forma, perspectivar um pouco aquilo que aconteceu e podermos ter este episódio para si, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 1 para lermos o versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7, nós podemos ler esta passagem que diz: A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pedro, que princípios nós podemos, de alguma forma, retirar destas passagens ou destas palavras de Paulo e, ao mesmo tempo, o que é que elas podem significar? Significam que algumas pessoas não são chamadas de justas, de santos? Sim, à primeira vista, Paulo, ao tratar os crentes de Roma como santos ou amados de Deus, poderia haver essa leitura de que essas expressões se aplicam a um grupo, não é? Selecionado de pessoas, mas claramente não é essa a leitura correta a fazer, de acordo com tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E seria interessante então explorarmos esta forma como o apóstolo Paulo vai tratar, digamos, a Igreja e os crentes em Roma, chamando-os de santos e amados. A verdade é que, se nós pensarmos naquele que possivelmente é o texto mais conhecido de toda a Bíblia, muitas vezes considerado como uma espécie de súmula do Evangelho, as palavras do Senhor Jesus, quando dizia: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nesta tremenda frase, é interessante nós percebermos que estas duas ideias se conjugam perfeitamente e não são antagónicas. Por um lado, o primeiro grande princípio, claro, é que Deus ama todos. A expressão Deus ama o mundo, o termo é mesmo cosmos. E, portanto, que nós conhecemos, um termo que aplicamos bem em tudo o que é o cosmos, não é? Ou palavras que derivam dessa família. Tudo está incluído. E nós percebemos que é um todo. Deus amou, Deus enviou o seu Filho porque o seu amor por toda a obra da sua criação, que precisava de resgate, e portanto isso inclui todos os homens, e se quisermos até é mais alargado do que os homens. Deus enviou o seu Filho para que todo este planeta pudesse ser recuperado e restaurado. Claro que a relação com o ser humano e a introdução do pecado é que é a grande questão pela qual esse processo se vai realizar. Mas a verdade é que isso mostra-nos claramente esta primeira grande verdade de que Deus ama incondicionalmente todas as pessoas. No entanto, o próprio versículo também nos ajuda a perceber que há uma espécie de segundo grupo. Ou seja, os efeitos do amor de Deus, que é incondicional e universal, os efeitos desse amor não se manifestam em todos. E porquê? Ele enviou o seu Filho unigênito porque ama a todos, mas ele também é claro em dizer que a vida eterna só será concedida a um segundo grupo, se quisermos é um subgrupo do primeiro, que são aqueles que nele creem. Ou seja, já há aqui uma decisão pessoal. É exatamente essa implicação da pessoa na recepção do amor de Deus. Por isso, esta ideia de aqueles que são amados de Deus não é um sentido de Deus os ter escolhido, de ser exclusivo dizer, para alguém. A dinâmica é mais a contrária. São aqueles que respondem ao amor de Deus. Esses é que podem ser plenamente amados por Deus. Porquê? Porque não apenas têm a garantia de que Deus os ama, como, se quisermos, como seus filhos, como suas criaturas, mas depois
uma vez que existe uma resposta da parte deles ao amor de Deus, então esse amor torna-se pleno. Então podíamos dizer que os amados de Deus são os santos. Sim, os santos é uma outra forma que o apóstolo Paulo vai usar, que talvez seja ainda mais específica. Esta ideia de que Deus nos chamou a ser santos é uma expressão clara de que Deus tem um projeto para a nossa vida. Santidade implica, por definição, até pela própria etimologia da palavra, implica separação. Ser posto à parte, ser consagrado a alguma coisa ou ser dedicado a alguma coisa. No contexto da relação entre Deus e a Igreja, Deus e a humanidade mesmo, portanto, ser consagrado, dedicado a Deus ou a alguma coisa por Ele, isto não é um chamado de exclusividade, ou seja, Deus não selecionou um grupo de pessoas que por alguma razão, na sua omnisciência, ou até aleatoriamente, Deus queira considerar como uma espécie de elite. Mais uma vez, a direção é um pouco oposta a essa. Deus chama as pessoas de todas as nações a viverem num projeto de salvação, e salvação porque estamos nesta terra numa condição de perdidos, claro. Portanto precisamos de entrar numa dinâmica de salvação, e precisamente quando Deus, neste caso através do apóstolo Paulo, nos chama de santos, significa que Ele nos está a convidar a entrar nessa dinâmica de sermos por Ele colocados à parte. Basta lembrarmos as palavras do apóstolo Pedro, citando-as aqui, que dizia que o Senhor não retarda a sua promessa, falando da promessa da volta do Senhor Jesus, que Ele tantas vezes já repetiu enquanto aqui esteve, e claro, alguns já começavam a considerar que Ele estava a atrasar-se, e o apóstolo Pedro dizia que de forma alguma, mas que ao contrário disso, Deus estava a ser, o Senhor, neste caso o Senhor Jesus, estava a ser longânimo, e depois ele tem aquela expressão bem conhecida, não querendo que ninguém se perca, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Então mostra-nos que o propósito de Deus em termos do plano da salvação é que todos cheguem a esse conhecimento, ao arrependimento e, portanto, ao acesso ao perdão e à vida eterna, como líamos em João. No entanto, cabe a cada pessoa permitir que esse projeto se cumpra na sua vida. Claro. E quando se cumpre, quando a salvação se cumpre em mim, então eu faço parte de um grupo de homens ou mulheres que se dedicam de uma maneira especial. São santos. Hoje temos aqui, eu diria, muitas dicas para o Aprende Fazendo. Sim, em termos práticos, eu hoje diria, talvez dar a quem nos ouve e quem nos vê neste episódio, de que o chamado de Deus à santidade é universal. Deus chama todos para essa santidade. O amor de Deus está disponível a todos. No entanto, não é obrigatório. E é por isso que podemos dizer que Deus faz com certeza a cada momento, e hoje, por que não, um convite a cada um de nós para que escolhamos viver debaixo desse amor, aceitemos que a salvação se cumpra na nossa vida. Fica aqui o convite, fica aqui a decisão da nossa parte de lhe lançar este desafio para que você possa pensar nele, refletir sobre ele e tomar a decisão certa. Quanto a nós, voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.